Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à nossa primeira reflexão do ano. Sim, hoje é primeiro domingo no Advento, e é assim que se fala, não é primeiro domingo do Advento, mas primeiro domingo no Advento. E nós queremos refletir sobre o texto de Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. E que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Conta-se que um jovem que viveu no século IV e que viria a se tornar uma grande personalidade na história da igreja, e eu não vou dizer o nome dele ainda, vou deixar para dizer o nome dele ao final deste breve relato. Ele vivia de uma forma totalmente desregrada, de uma forma imoral. Ele simplesmente seguia conforme os seus desejos pecaminosos. Sua vida era dedicada à satisfação de todos os prazeres e vontades que sentia. E ele realmente acreditava que a vida resumia-se a isso. Além de uma vida desregrada, este homem, por outro lado, ele também era um brilhante retórico e encantava multidões com discursos e reflexões. Aos poucos, por influência de sua mãe, que era uma cristã fervorosa, o jovem teve contato com a palavra de Deus. Ele passou a reconhecer que a verdade estava no Evangelho, mas ele não tinha forças para abandonar o seu estilo de vida imoral. Em um dos seus livros que se tornaria célebre, ele descreve todo o conflito interno e agonia que passava, pois a sua vontade passou a estar dividida. Por um lado, ele ansiava pela pureza, pela santidade. Por outro, continuava amando a escuridão da sua carne. Em meio a esta situação, esta personalidade importante do século IV chegou a proferir a seguinte oração. Vejam só que interessante. Dá-me castidade e continência, mas não agora, porque os prazeres da carne eram muito agradáveis. Era muito difícil largar os seus vícios. Até que em 386 d.C., em um jardim na cidade de Milão, em profunda angústia, chorando amargamente e debatendo consigo mesmo se entregaria sua vida a Deus ou continuaria preso às suas velhas práticas, o jovem ouviu uma voz que parecia de uma criança e que vinha de uma casa vizinha, cantando um refrão simples e repetitivo: Tolle lege, tolle lege, que significa pega e lê, pega e lê. O jovem interpretou isso como uma ordem divina. Ele se levantou, correu em direção a um amigo que estava sentado e pegou um livro com as cartas de Paulo que este seu amigo tinha consigo. Ele abriu o livro e a primeira passagem que chegou a seus olhos foi a seguinte: vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. O nome deste jovem, se você ainda não conhece a sua história, Santo Agostinho. Agostinho.
também conhecido como Agostinho de Hipona. O resto é história. Nós sabemos que Agostinho tem uma importância ímpar na história da igreja. Ele combateria ferrenhamente uma das piores heresias, chamada de pelagianismo, que basicamente defendia a falsa ideia do ser humano nascer sem pecado e ter a possibilidade de alcançar a sua própria salvação sem depender do sacrifício de Cristo. Agostinho torna-se um dos pilares da fé cristã e tem grande importância também para a doutrina luterana. Afinal de contas, Lutero foi um monge agostiniano. E várias ideias e doutrinas não foram criadas exatamente por Lutero, mas foram herdadas da interpretação de Santo Agostinho das Sagradas Escrituras, como a doutrina do pecado original, da liberdade cristã e a visão amilenarista de escatologia. De certo modo, estamos aqui acompanhando este vídeo porque um jovem teve a sua vida transformada, saindo das trevas e indo para a luz. E após a leitura do trecho de texto base desta reflexão. Amados no Senhor, hoje é primeiro domingo do Advento, estamos iniciando um novo ano, temos a oportunidade, neste novo ano, de iniciarmos uma nova história. Advento marca um tempo de expectativa. Estamos a 4 semanas do Natal, onde celebraremos a primeira vinda de Jesus, que vem como uma criança de forma humilde e submissa para cumprir a lei em nosso lugar, morrer em nosso lugar e nos ensinar a sua vontade. Nos preparamos também para o segundo advento, quando Cristo retornará com toda a glória e poder para julgar vivos e mortos e para buscar todos aqueles que creem nele. E a temática que dá a tônica deste período é do preparo em meio a esta expectativa. Precisamos nos preparar-se para as celebrações natalinas. É uma boa pedida e algo que obviamente nos alegra. Enfeitamos as nossas casas, nos preparamos para cearmos em família, com as pessoas que amamos, que queremos bem. Mas também preparar-se para o retorno do Salvador Jesus. E por isso a reflexão do texto de Romanos é mais do que bem-vinda. Para quem vive nas trevas, como Agostinho vivia, é necessário sair das trevas e ir para a luz. E o texto é claro, ele vai direto ao ponto desde o início. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Quando o jovem está dormindo, é comum os seus pais, na tentativa de acordá-lo pela manhã, dizerem: "Tá na hora, vamos, acorde, senão você vai perder a hora. Você não vai conseguir chegar à escola, ao compromisso que você tem, acorde." Para este jovem, não há outro momento. Ou ele acorda naquele momento, naquela hora, e se levanta, ou ele se atrasará e até perderá o seu compromisso, a sua aula. No texto de Romanos, o sentido vai um pouco além desse mero atraso de horário. A palavra utilizada para este "chegou a hora" é fundamental para compreendermos isso. Paulo não utiliza o termo grego mais comum para tempo, cronos, que é o tempo cronológico, sequencial, mas a palavra kairos, que diz respeito ao tempo oportuno, um momento decisivo e um tempo propício e divino, e não humano. Por isso, amados irmãos e irmãs em Cristo, chegou a hora propícia, não existe outra.
não porque necessariamente não teremos tempo, ainda que isso possa ocorrer. Chegou a hora oportuna porque Deus determinou que este é o momento. Mas o momento para quê? O momento para acordarmos, sairmos das trevas, irmos para a luz. Talvez muitos queiram que algo sobrenatural aconteça em sua vida para apenas dali em diante largar as obras das trevas e de fato viver na luz. Talvez algo diferente como o que ocorreu com Agostinho. Pode até ser que algo muito diferente ocorra. Um livramento da morte em um acidente, uma cura milagrosa de um câncer, alguém que de alguma maneira sentiu a presença de Deus de forma especial. Pode acontecer. Quem sou eu para dizer que não? Mas eu creio que na maioria dos casos, isso não ocorrerá. E nem precisaria ocorrer. Se compreendermos que a palavra de Deus tem poder suficiente para mudar vidas, como mudou a vida de Agostinho, e se nos alimentarmos constantemente dela, como poderemos duvidar do poder da palavra em nossa vida? Como poderemos evitar que tal mudança ocorra em nós? É claro e óbvio que este despertar é um despertar espiritual. O sono não é um descanso comum no texto de Paulo. O sono é estar vivendo na escuridão. Despertar significa passar a viver na luz. E diante disso, Paulo fala o que é estar vivendo na escuridão, de forma explícita e por meio de exemplos. Ele diz: por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. As obras da escuridão estão aqui expostas e, de fato, muitos podem estar vivendo consoante a estas obras hoje. Para Agostinho, tais palavras bateram integralmente com a sua forma errônea de viver. No contexto do Império Romano, farras, bebedeiras, imoralidades sexuais, indecências eram comuns. Orgias e promiscuidade até hoje são relatadas como características da vida romana dos primeiros séculos depois de Cristo. No entanto, não podemos pegar essa lista que Paulo traz como uma lista fechada, taxativa, mas meramente exemplificativa das obras da escuridão. O erro que muitos cristãos podem cometer diante deste texto é entender que as obras da escuridão se resumem a farras, bebedeiras, imoralidade sexual, brigas e ciúmes. E ao fazerem isso, normalmente se colocam fora da escuridão porque não cometem esse tipo de pecado. Ora, as obras da escuridão não se resumem a estas. O problema é muito mais complexo e não é apenas uma questão de fazer, porque até mesmo quem não está nas farras, nas bebedeiras, nas orgias, tem tais pecados dentro de si, ainda que não cometa. Além disso, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. O pecado original continua trazendo consequências e estragos para a nossa vida. Além disso, o orgulho e a perspectiva de poder agradar a Deus por meio de seus próprios esforços e méritos também é sinalizador de que estamos na escuridão e de que precisamos despertar e viver na luz. Por isso precisamos fazer uma análise mais profunda à luz das Escrituras e dos mandamentos de Deus, para refletirmos se estamos vivendo na luz ou na escuridão.
invariavelmente, mesmo sendo cristãos que procuram viver na luz, podemos volta e meia tropeçar e retornar para a escuridão. Se dependermos apenas de nossos próprios esforços e méritos, não sairemos da escuridão, estaremos perdidos. Por isso o texto de Paulo, ao final do capítulo 13 de sua carta aos Romanos, é tão útil e necessário, não apenas para este primeiro domingo no Advento, mas para toda a nossa vida. Somos cristãos, queremos viver na luz. Você que está acompanhando este vídeo, você está procurando viver na luz. Eu não tenho dúvida disso, senão você nem estaria assistindo este vídeo. Mas volta e meia, devido à nossa natureza, acabamos praticando obras da escuridão. De que forma podemos ter essa situação resolvida? Paulo diz, no último versículo de nosso texto, o que transformou de forma definitiva a vida de Santo Agostinho. E aqui eu utilizo a tradução Almeida, que penso ser mais assertiva neste texto. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na tradução da Nova Linguagem de hoje diz: tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. Isso não nos diz muita coisa. Revesti-vos de Cristo, isso nos diz. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Aí eu acho que a tradução nos ajuda até para entendermos a tal da concupiscência, que é aquilo que todo ser humano carrega por ter uma inclinação ao mal, por ter o pecado em si. Portanto, precisamos ser revestidos por Cristo e não satisfazer os maus desejos da nossa natureza humana. E apenas deste modo podemos sair das trevas e irmos para a luz, sendo revestidos por Jesus, praticando obras da luz. O que esse texto, portanto, nos diz? Não apenas que sozinhos não conseguiremos viver na luz, mas que precisamos ser revestidos por Cristo. E talvez muitos aqui possam se perguntar: o que significa exatamente isso? E eu penso que a melhor pergunta a fazermos não seja o que significa exatamente isso, mas quando isso ocorre na vida do cristão. Quando somos revestidos por Cristo? E a resposta talvez você já tenha aí consigo. Exatamente isso, se você pensou em seu batismo. Em nosso batismo. Em nosso batismo fomos unidos a Cristo, morremos para a escuridão, renascemos para a luz, recebemos uma nova identidade. E ao assumir essa nova identidade, Santo Agostinho foi utilizado de forma poderosa por Deus. Se tornou um dos maiores teólogos de todos os tempos. Alguém que teve um passado totalmente indecente e pernicioso foi transformado. Hoje é o tempo propício para que nós também deixemos a escuridão e vivamos na luz de Cristo. Já recebemos em nosso batismo a nova roupa. Fomos revestidos por Cristo. Não faz mais sentido satisfazermos os desejos de nossa natureza humana, o que também aponta para o fato de que pela fé em Cristo somos capacitados a dizer não e a deixarmos de buscar meios de satisfazer os desejos da nossa velha natureza para vivermos em novidade de vida. Por isso, amado no Senhor, amada no Senhor, hoje é primeiro domingo no Advento, é o primeiro domingo do ano da igreja. E ao longo deste ano nós teremos inúmeras oportunidades de vivermos na luz e não mais na escuridão do pecado, do diabo, da morte. Poderemos nos abastecer na igreja, na palavra, nos sacramentos. Poderemos viver em comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo e fazermos a diferença.
Que Deus nos abençoe e que a luz de Cristo possa brilhar por meio de nós. E deste modo, não apenas viveremos em novidade de vida, sendo utilizados por Deus, como já estaremos preparados para celebrar o primeiro advento e para o retorno de Cristo no segundo advento. Não teremos o nosso nome lembrado, talvez, e muito provável, como o célebre Agostinho, mas seguramente Deus nos utilizará para iluminar muitas pessoas que ainda estão vivendo na escuridão. Que assim seja. Amém. Que você possa viver na luz, que você não viva mais na escuridão, que você possa iluminar a vida de outras pessoas. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado período de advento, um abençoado novo ano da igreja. E continuamos por aqui. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.